Qual é o primeiro item quando nós falamos de nome do serviço? Ou seja, é o termo utilizado para determinar esse serviço. É serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? É o nome do serviço. Descrição, o que é esse serviço? Os usuários, qual é o meu público? Quem são os demandatários do serviço? Para eu não oferecer um serviço que não vai atender aquele usuário. Às vezes eu tenho um serviço lá com objetivo para criança de 0 a 6 anos. Eu posso trabalhar com um adolescente de 15 a 17 anos? Tem o mesmo objetivo? Não tem. Então é por isso que ela já especifica todo esse aparato para nós conseguirmos ter uma visualização muito clara desses serviços. Quando os objetivos, prezado aluno, esse item eu peço extrema cuidado, um olhar mais crítico, um olhar que às vezes nós precisamos deixar de lado a nossa experiência de anos que nós temos. Eu achava que para esse serviço eu sempre executei as atividades dessa forma. A tipificação, ela foi estudada, ela foi desenvolvida não somente por pesquisadores, mas por pessoas que têm vivência prática. Então, esse objetivo é fundamental para desenvolver um trabalho de excelente qualidade, que vai garantir realmente a progressão desse usuário. Então, o objetivo, eu julgo, um dos principais nortes que a tipificação nos proporciona. Porque quando eu vou realizar um projeto, quando eu vou realizar uma pesquisa na instituição, eu já vou nos objetivos. Eu preciso escrever um relatório, mas espera aí, as atividades desenvolvidas estão de acordo com o objetivo da tipificação? Eu vou realizar o planejamento de uma aula com o professor. Olha, professor, os seus objetivos da aula estão relacionados com o objetivo descrito na tipificação para esse serviço? Leandro, mas eu sou professor de educação física, eu sou pedagogo. Quem tem que saber disso é o assistente social. Não é o assistente social só que tem que saber disso. Vamos sentar, vamos estudar, porque a instituição oferece um serviço socioassistencial. Então, as ações de todos necessitam comungar com esse objetivo. Necessitam haver uma simbiose entre todos os funcionários, compreender que o objetivo daquele serviço ele já está desenhado, possui várias instâncias. Então eu peço que você se aprofunde um pouco mais na leitura dos objetivos com calma. As provisões, as aquisições dos usuários. Essa aquisição do usuário também é de extrema importância, porque ela vem garantir que o serviço não caia no assistencialismo. Então é por isso que essa aquisição do usuário deve ser realizada uma avaliação constante. As condições e formas de acesso com que esse usuário vai conhecer esse serviço. Ele foi encaminhado? Foi demanda espontânea? Foi a escola que mandou? A unidade é o local que ele oferta esse serviço. É o CRAS? É uma ONG? Período de funcionamento. Período de funcionamento é claro. Qual o tempo que esse serviço deve ser realizado? É para criança? De que horário a que horário? A tipificação ela já coloca para nós o mínimo que cada serviço deve ser realizado. Então, por isso que a gente sempre tem que estar, às vezes, recorrendo lá nesse sumário para compreender o que é solicitado. A abrangência, ou seja, esse item é um avanço. Ele fala da territorialidade, quais as pessoas que abrangem esse serviço na comunidade. Então, isso tem que ter um outro olhar, um planejamento. Eu articulo esse serviço com o CRAS mais próximo, com o CREAS, com a escola, com o posto de saúde, que nós chamamos de unidade básica de saúde, com as creches. Então, tudo isso entra, além da abrangência, na articulação em rede. São itens próximos que um contribui para o outro. E o impacto social esperado. Ou seja, quando nós voltamos a falar da avaliação, do alcance social dessas ações, retomando que sempre qualquer atividade socioassistencial ela não deve ser perdida, fragmentada. Ela tem que ter o objetivo e a avaliação dessa ação, para que não se perca, para que não caia no assistencialismo. Então percebam que a tipificação, um item acaba reforçando o outro item, para deixar muito claro que o trabalho socioassistencial ele deve ser seguido e desenvolvido por parâmetros. E por fim, as regulamentações, que foi o que nós vimos no início desta aula, que ela não pode perder tudo aquilo que foi construído, as legislações. Se eu vou trabalhar com criança, eu preciso também ter um olhar sobre o ECA. Mas a tipificação deixa claro, mas eu também preciso conhecer sobre o ECA,
Preciso saber lá o que a PNAS já falou sobre isso, o que a LOAS já falou sobre isso. E aí nós caminhamos para onde? Para o quadro sínteses. Os níveis de proteção social básica, quais são? Serviço de proteção social integral à família, que seria o PAIF, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e aí ele abre vários leques, de 0 a 6, de 14 a 17 anos, de 6 a 14 anos, aí abre para idoso também nesse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então debruce sobre esse material, perceba que os objetivos são diferenciados. O serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, ou seja, é um outro tipo de serviço. Às vezes nós nos confundimos, mas proteção social para idoso e pessoa com deficiência, será que de média complexidade? Ele está presente nos dois. Então, por isso que nós precisamos ter clareza do objetivo do nível de proteção. Aí depois ela apresenta o quê? Os níveis de proteção da proteção social de média complexidade. Quais são? Serviços de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, o PAEF. Serviço especializado em abordagem social. São todos serviços socioassistenciais que carregam em si diferentes objetivos, diferentes progressões a serem alcançadas. Proteção social especial a mesma coisa. O serviço de acolhimento institucional é a mesma coisa que o serviço de acolhimento em república? Por isso que precisamos nos aprofundar, não é a mesma coisa. Ele é parecido, mas não é o mesmo. O serviço de acolhimento em família acolhedora é a mesma coisa? Parece com acolhimento institucional, mas será que é a mesma coisa? Por isso que a tipificação foi elaborada, para elucidar todos esses pontos. Mas e o serviço de proteção em situações de calamidade pública e de emergência? Professor, mas isso não é um serviço realizado pelo bombeiro? Será que é realizado só pelo bombeiro? Não, não é realizado só pelo bombeiro. Por isso que a tipificação veio para especificar cada serviço. Então, caro aluno, finalizando essa aula, vamos recapitulando o que? A assistência social ela é um direito do cidadão. O assistencialismo não é assistência social. Os serviços oferecidos pela assistência social devem ser pautados na política de assistência, na tipificação. Compreendemos que com a tipificação elaborada, publicada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, ela impactou com certeza, vocês tenham absoluta certeza, na prática de muitas instituições não governamentais, de muita instituição estatal como CRAS, CREAS, porque às vezes nós tínhamos uma ideia do que seria aqueles serviços objetivos. Então toda essa normatização, essa sistematização dos serviços com certeza acarretou uma mudança prática e teórica na visão dos profissionais e dos serviços prestados. Por isso que nós sempre temos que estar aprofundando na tipificação, uma leitura clara. A tipificação eu costumo dizer que é um segundo dicionário. Para quem trabalha com assistência social, é um dicionário. Então por isso que sempre a sua prática profissional vai elaborar um projeto na área da assistência social, procure na tipificação se aquele serviço realmente vai levar ao objetivo do projeto, vai elaborar uma ação, uma atividade, procure lá na tipificação, pesquise, será que aquele objetivo que a tipificação apresenta contempla esse projeto? Às vezes, quantos editais de projetos são lançados para financiamento ou para premiações? Mas nós devemos estar relacionando sempre com a tipificação. Desejo um bom estudo a você. Não se esqueça de olhar com calma cada normatização publicada pelo SUAS, pela LOAS, pela PNAS, pela tipificação. Não deixe de utilizar da tutoria à distância, do fórum, porque é um espaço de interação. Hoje eu estou aqui falando com você, explicando, mas quando você viu a aula, surgiram várias dúvidas. Na leitura, surgiram várias dúvidas. É por isso que utilizem desse recurso que o ensino à distância possibilita. Falar com o tutor, professor, eu não entendi a pergunta, eu não entendi o item de tal objetivo, o senhor poderia ser mais claro? Professor, eu não consegui relacionar com a minha prática, porque aqui no CRAS onde eu trabalho, nós não seguimos de tal forma, aqui na ONG onde eu trabalho, não é bem assim. Então, essa construção do conhecimento,
do ensino à distância, do autoestudo, ele tem o momento do autoestudo, mas também tem esses outros braços do ensino à distância, que no caso é o tutor à distância. Acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem, acesse aos textos de apoio, prestem atenção nos questionários, façam com calma. Qualquer dúvida, acione o tutor à distância. Desejo a você bom estudo e bom acesso. Se debruce a todas essas legislações. Até a próxima aula.